Fala galera do YouTube. Então, como prometido, ontem eu comecei esse módulo, né, de leitura e interpretação de projeto. Eu já estava com o material pronto aqui, então vamos dar sequência, né, a leitura e interpretação de projeto. Hoje a gente vai falar sobre representação gráfica, né. O que é representação gráfica? É aquilo que o desenho, que o projeto nos passa, né? Começando com tipologia de traços, né? A compreensão do projeto ela está relacionada diretamente com tipologia de traço. Cada tipo de traço, né? Um traço largo, uma rachura aqui, traço vermelhinho lá, ó, né? Temos o tracejado, né? Que cada linha ela passa um tipo de informação, né? Que auxilia na interpretação correta do projeto. Aqui a gente tem os tipos mais usados. Aqui nesse desenho, vocês não olham não que aqui está exagerado. Você nunca vai ver um desenho com uma linha nessa largura, né? Mas aqui está a denominação e o uso. Ó. Contínua larga, é contornos visíveis, né? Arestas visíveis. Mas do que isso, professor? É só parede? Depende. Se o projeto for de parede, se o projeto for de alvenaria, a contínua larga vai representar a alvenaria. Se o projeto for de hidráulica, ela vai representar a tubulação, e assim sucessivamente. Aí a contínua estreita, né, que é mais estreitinha, não é nessa proporção, mas é sempre mais fininha. Vamos mostrar aqui, ó. Tá vendo? Essa vermelha aqui, ó, mais fininha que essa. Para que ela serve? Linhas de cota, linha de chamada, rachuras, linhas auxiliares, né? Essa é a contínua estreita. A contínua estreita à mão livre, né? Rabiscadinho assim, ou em zigue-zague. É limista de vista ou corte parcial. Ok? Temos a tracejada, né? Pode ser estreita ou larga. São contornos não visíveis, né? Normalmente são projeções e arestas, né? Não visíveis. O traço ponto, né? Normalmente é estreita, né, que é linha de centro, linha de simetria. Tem um outro que não está aqui nessa tabela, que é a traço ponto larga, né, ela vai estar mais largona, assim, que significa indicação de cortes, né. Olha aqui, vamos dar um exemplo aqui, ó, nesse desenho aqui está bem legal, ó. O uso de linhas, né, a gente tem aqui, ó, a linha estreita com ponto, aqui está com 2 pontos. Não está exatamente no padrão, né? Normalmente 2 pontos é usado mais para linha de cortes, né? Aqui já tem uma representação, olha lá, que é essa linha, né? Traço ponto, é simetria, quer dizer que essa linha é o eixo da parede. A linha de projeção da cobertura, né? Que é o tracejadinho aqui, né? Certo? E a linha contínua, tá vendo? Mais larga aqui. Significa que é uma parede, certo? Olha lá, como rachura já é uma linha mais fininha. Aí por que a linha da cobertura está aparecendo desse jeito? Porque ela está em cima, né? Aqui é como se fosse um corte. A gente, aqui nesse mesmo vídeo eu vou estar explicando como que é feito o corte. Aqui é uma planta baixa. Então a gente viu, olha lá, a traço ponto estreita, né? Que é a linha de centro. Vimos a tracejada, a contínua e a contínua estreita. Esse tipo de linha aqui, o que acontece? Igual aqui mesmo, deveria ter essa linha aqui, ó, nesse canto, mostrando que esse desenho não está completo, né? Normalmente se faz a linha aqui, o zigue-zague, mostrando que tem mais coisa nessa obra, beleza? Bom, isso aqui, vamos lá olhar de novo. Tem que ter prática. Se alguém de vocês tiver aí contato com o projeto, por favor, se puder deixar à disposição para mim aí, que é para eu estar explicando melhor, né? Mas vamos ver nesse desenho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A larga, né? A contínua larga, representando parede. Aqui a linha de cota mais fininha. Aqui temos uma projeção, ó, projeção da caixa d'água, reforçar a laje. Tá vendo? Aqui a tracejadinha.
certo? Vamos dar continuação. O próximo passo, muito importante para o desenho, é a cotagem, né? A cotagem é o que dá funcionalidade ao desenho. É ela que nos dá as medidas precisas para que possamos executar qualquer trabalho, né? É ela que dá, aqui, ó. O que é a cota? É o número, né? É o que é a verdade. Olha lá, 4,10 metros. Eu sei que está da parte de dentro dessa parede até o final dela. Olha lá, 3 metros, né? Que é o vão aqui no caso. Isso, sem a cotagem, se torna quase impossível fazer uma construção, seja de uma obra, ou seja de qualquer tipo de objeto. Vamos às regras? Olha lá. O valor das cotas deve prevalecer sobre as medidas calculadas, tendo como base o desenho. No último vídeo a gente falou sobre escalas, ok? Porém, a cota ela manda mais, ela vale mais do que a escala. Digamos que eu medi aqui sobre a escala, deu 4,50 metros. Eu devo ignorar a escala e seguir o que está na cota. Vamos a outra regra. Olha lá. Todas as cotas de um desenho têm que estar na mesma unidade de medida. Isso é o básico. Aqui, por exemplo, ó, tem 4.10, 3.00, aqui, ponto 30. Significa que a unidade de medida usada nesse projeto é o metro, né? Metro em comprimento. Porém, tem muitos desenhos que a gente vai estar vendo escrito 410, 300, porque vai estar em centímetros. Se for um desenho mecânico ou de eletrônica, vai estar em milímetros e assim vai. O importante é que exatamente todas as cotas devem estar na mesma unidade de medida. E assim, para esclarecer mais dúvida, que é a norma regulamentadora sobre cotagem de desenho é a NBR 10.126, que eu vou estar disponibilizando aqui embaixo na descrição, beleza? Outro fator importantíssimo para o desenho: cotas de nível, referência de nível, né? É um marco numérico de comparação a partir de um ponto estabelecido, que pode ser transferido e relacionado a outros pontos de um terreno ou obra, sejam eles mais altos ou mais baixos. Aí, no caso, quando a diferença de nível refere-se a uma superfície qualquer, né, que acontece muito em obra, pega-se compra-se um terreno e tira lá um cantinho lá e marca assim, ó, aqui vai ser o nível 00, né? Quando é assim, recebe o nome de cota. Mas só que depois, ainda mais quando é edifício, que tem que ser padronizado, tem várias documentação que é feito, aí passa-se a se chamar altitude, porque eles vão estar usando a medida relacionada com o nível do mar, né? Por isso que às vezes quem trabalha na construção civil, às vezes vê uma cota que está lá 100,00, aí depois, com o decorrer do tempo, quando vai para entregar a obra, já está outro número. Por quê? Porque o topógrafo fez lá a agrimensura lá e constatou que aquela obra ela está a tal nível acima do nível do mar. Beleza? Vamos seguir, ó. Aqui, ó, a gente tem uma representação gráfica da cota de nível em planta, né? Em planta baixa, né? Aqui, ó. Planta baixa vai estar com esse símbolo aqui, ó, esse redondinho, né? Essa bandeirinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um piso, ó, menos 20, né? Menos 20 centímetros. Aqui já, ó, não, menos 20 não, desculpe, é 0,20, aqui 0,10. Olha lá a minha referência, 0,00. Então, olhando aqui, eu já sei que do ponto que tiver aqui, né, do meu ponto de referência, aqui está 20 centímetros acima, e aqui está 10 centímetros acima. Já, se eu vou aproveitar o gancho aqui e vou estar mostrando, ó, essa linha aqui, ó. Tá vendo que ela é traço ponto, porém ela é mais larguinha um pouco.
Isso aqui representa um corte, né? Um corte no desenho, tendo a vista com o observador deste lado. Isso vou estar mostrando futuramente. Vamos continuar com a cota de nível. Aqui, ó. Nesse desenho, a gente já tem a representação de nível num projeto de corte, né? Que é como a gente está vendo o projeto com a casa em pé. Tá vendo? Ó, já é um triângulo, ok? Notem que aqui, ó, tem um sinal positivo, né? Aqui está 00, que é o meu marco 0, né? Aqui tem mais 0,35. Aqui tem mais 0,50. Aqui mais 0,48. Né? Por que mais? Quer dizer que está acima. Se vamos supor, deixa eu colocar aqui. Vamos supor que eu tenha essa cota aqui, ó, menos 1,50. Opa, fiz bobagem. 1,50. Certo? Com a distância da menos 1,50, ela estaria dessa cota aqui, mais 0,50. Né? Já, como eu disse aqui, ó, 1,50 aqui, ó. Se ela é 0,50, quer dizer que ela está a 50 centímetros do 00. E a menos 1,50, ela está a 1,50 m abaixo do 00. Essa cota para fundação vai ser usado muito desse tipo de cota. Então, no nosso caso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 1,50, vai ter 1,50 abaixo do 00 mais os 50. Quer dizer que o meu total aqui, né, a diferença, a distância entre o mais 0,50 e o menos 1,50 vai ser igual a 2 metros. Beleza? Deixa eu colocar para cima aqui, que é para dar para enxergar. Calma lá. Entenderam? Vamos falar agora um pouco sobre o projeto arquitetônico, né? O projeto arquitetônico, ele é o começo, né, de tudo. Normalmente o projeto arquitetônico, ele é feito antes mesmo de ser comprado o terreno. É por esse projeto que é vendido um apartamento, uma casa, esse tipo de coisa, né? É nesse aqui que visa atender a necessidade do cliente, né? A gente tem os itens, né, que vão, né, salão, cozinha, banho, e as dimensões exigidas, né, para a execução do trabalho. Porém, nesse projeto não temos o cálculo de estrutura, não tem ferragem aqui, tubulação, instalação, esse tipo de coisa. Esses outros serviços são feitos com projetos auxiliares ou projetos executivos de cada área, né? Tem o projeto de ferragem, projeto de estrutura, o projeto de elétrica, hidráulica, assim vai, né? Porém, ele é o primeiro e ele acaba sendo o último, porque no decorrer de uma obra, no decorrer da fase de uma obra, esse projeto ele pode sofrer alterações. Beleza? Vamos dar seguimento? O desenho técnico. São vários desenhos técnicos, né? A gente tem a planta de situação, temos a planta de locação, plantas baixas, cortes longitudinais e transversais, fachadas e desenhos de detalhe, né? Vamos começar? O que é a planta de situação? Né? Seria essa aqui, ó. A planta de situação deve estar representada os elementos indispensáveis para situar o terreno na área que o cerca, né? A planta de situação é simplesmente para você não fazer a casa no terreno errado, assim, explicando bem bruto. Ah, mas isso, né? Teve gente que deu risada aí, mas isso pode acontecer. Quando você está numa área urbana, é claro que você vai acertar o seu terreno. Mas se você está numa área rural, né? Quer dizer que nessa planta de situação, ela tem que ter
várias informações, né? A distância da esquina mais próxima, né? Ou de algum rio, de alguma árvore, algum ponto de referência, o número do lote, da antiga edificação que tinha aqui, o número das casas dos lotes vizinhos e a identificação aqui do norte, para você não correr o risco de fazer uma obra virada, né? Virada ao contrário, né? E a planta de locação, né? Nessa planta devem ser representados todos os elementos necessários para localizar a edificação no terreno, né? A planta de situação achou o terreno, ok? E temos a planta de locação, né? Essa planta vai mostrar o que é a obra dentro do terreno, né? Como que você vai encontrar ela, o lado que está. Para quem está começando agora como encarregado ou mestre, algum tipo de coisa assim, que está começando a lidar com projetos, vou falar uma coisa. Se você não teve acesso a essa planta de situação, não é feio você, quando alguém for te apresentar o projeto, você chegar no rapaz e no engenheiro, no mestre de obra, e falar assim: por favor, você vira o projeto para mim, que é para ele te dar o ponto de referência para você virar o projeto, entendeu? Você saber se a sala está realmente desse lado ou se está ao contrário, né? Se está virado. Bom, gente, eu vou dar só uma canja aqui, depois vamos seguir daqui, né? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Só para terminar a linha de raciocínio, depois eu continuo daqui. A planta baixa, né? Na verdade, a planta baixa é o desenho de uma construção contendo todas as informações da edificação, né? Na verdade, todos esses desenhos que a gente estava olhando até agora, fora esse aqui é um corte, mas todos esses desenhos são todos plantas baixas, né? Ele tem todos os ambientes retratados fielmente, né? Com as suas medidas, né? De largura e comprimento e as especificações, né? Como que eu posso imaginar, né? O corte imaginário de uma planta baixa seria isso aqui, ó, né? Para ter uma ideia de como se faz uma planta baixa, o que acontece? É uma vista de cima, como se a obra que você que está sendo estudada fosse cortada a 1,50 m de altura, né? Por isso que no desenho onde tinha o telhado aparecia como projeção, porque o telhado estava acima dessa altura, né? Cortando a casa a 1,50 m de altura, você vai ver todos os vãos de janela, de porta e etc. Beleza, gente? Bom, na próxima aula eu vou voltar para falar mais detalhadamente de planta baixa, né? Falar sobre cortes e fachadas, e assim vou estar encerrando esse módulo, beleza, gente? Bom, se você gostou do vídeo, você dá um like aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Se não gostou, se tem alguma crítica, alguma dica, faz assim, fica melhor, também eu agradeço, beleza? Bom, gente, valeu, obrigado.